ouvindo aqui o vereador Carlos Neder, que também diz que não é candidato, né, que esse ano que ele não será candidato a vereador. É uma pena, porque o Carlos Neder, além da sua inteligência, da sua capacidade, é um dos vereadores mais sérios que nós temos aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu acredito que a Câmara ficará mais pobre com a ausência do vereador Carlos Neder aqui nesta casa. Então, vocês que são amigos dele, vão até o gabinete dele e falam: você não pode nos abandonar, Carlos Neder, você tem que continuar vereador. Cabe a vocês puxar a orelha dele depois e pedir que ele volte para cá como vereador. Eu quero, então, aqui encerrar as minhas palavras, agradecendo ao senhor presidente e aos meus colegas vereadores, agradecendo os senhores pela paciência que tiveram em ouvir a minha explanação, ainda que talvez não concordando com aquilo que eu penso, os meus respeitos e as minhas considerações aos senhores, e é uma alegria, muito bom, quando vocês vêm à Câmara Municipal, ainda que seja até para nos criticar, porque se nós merecemos a crítica, temos que nos acostumar com ela. Muito obrigado, tenham uma boa tarde e obrigado ao senhor presidente. Próximo orador, por cessão de tempo nos termos regimentais, cede meu tempo no grande expediente ao nobre vereador Carlos Neder. Quem cede o tempo ao vereador Carlos Neder é o vereador Aurélio Miguel. Tem, então, Vossa Excelência, 15 minutos regimentais. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, inicialmente agradeço ao vereador Aurélio Miguel a cessão desses 15 minutos e quero cumprimentar o vereador Carlos Apolinário, que me antecedeu, pelo pronunciamento que fez, não sobre a minha pessoa, mas debatendo um dos dois temas que têm sido priorizados pela população. Sabidamente, as pesquisas mostram que a população está muito preocupada com a questão da mobilidade urbana e com a questão da saúde. E, de forma competente, durante 30 minutos, o vereador Carlos Apolinário apresentou o problema, apresentou dados consistentes e teve a coragem de assumir uma posição. Posição essa que vem ganhando terreno e vem ganhando apoio na opinião pública, uma vez que todos nós sabemos a dificuldade que tem sido hoje residir numa região de São Paulo, trabalhar em outra, e muitas vezes nós perdemos muito tempo em termos de qualidade de vida nesse não deslocamento na cidade. Então eu quero parabenizá-lo pela competência do pronunciamento. Felizmente, nós temos 53 vereadores que assinamos aqui e registramos presença no plenário. Entretanto, um pronunciamento como esse é assistido diretamente por menos de 10 parlamentares. Espero, pelo menos, que os outros possam ter assistido dos seus respectivos gabinetes. Eu venho de uma experiência anterior neste parlamento, que teve início em 1997, onde este plenário era um plenário vibrante, onde todos nós trazíamos ideias, fundamentações, argumentos e, de forma democrática, buscávamos aqui as melhores maneiras de melhorar a nossa cidade, a região metropolitana e dialogando com políticas nacionais. Felizmente, o plenário da Câmara vem perdendo esta característica. E acho que, em parte, isso se deve ao fato de nós não valorizarmos, como deveríamos, a atuação do próprio parlamentar. Eu tenho insistido nessa tese que, muitas vezes, a subordinação, a subserviência do poder legislativo ao poder executivo acaba por se traduzir numa perda de oportunidade de nós mostrarmos a importância deste órgão constitutivo do poder público para a cidade e os cidadãos. E muitas pessoas dizem a lei, ora a lei, ou nós poderíamos dizer a Câmara Municipal, ora a Câmara Municipal. E, na medida em que nem mesmo os próprios vereadores e vereadoras defendemos o parlamento como autônomo e parte importante do poder municipal, nós observamos frequentemente medidas do poder executivo que usurpam, que se atribuem responsabilidades e competências que são deste próprio parlamento municipal.
Nós aprovamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo a lei que instituiu as autarquias durante o governo da ex-prefeita Marta Suplicy, em 2002. Posteriormente, nós alteramos a lei das autarquias em 2008 e voltamos a fazer uma nova modificação, agora, recentemente, instituindo o quadro dos empregados públicos da autarquia. Ocorre, vereador Carlos Apolinário, vereador Claudinho, que preside esta sessão, as leis que disciplinaram a questão da autarquia no município de São Paulo estabeleceram um rol de unidades hospitalares de urgência e emergência subordinados a esta forma da administração indireta, que é a autarquia. E ficou delegado ao prefeito, e não mais a ninguém que não ele, a possibilidade de inclusão de novas unidades no rol de atribuições desta forma de administração indireta. Entretanto, o secretário municipal de saúde, Januário Montoni, vem inovando no mau sentido e ao arrepio da lei, e se sobrepondo ao parlamento municipal e, portanto, a todos nós, na tomada de decisões, constituindo grupos de trabalho, lançando portarias conjuntas com a superintendente da autarquia municipal hospitalar no município de São Paulo, passando por cima de atribuições que seriam da Câmara Municipal e também do prefeito. Vejam, por exemplo, que o prefeito queria decretar de utilidade pública o Hospital Sorocabana. Se tivesse cometido esse desatino, nós teríamos indenizado a Associação Beneficente Hospitais Sorocabana com recursos públicos, na medida em que a desapropriação, uma vez declarada de utilidade pública, implicaria em novos aportes financeiros para uma entidade sabidamente inidônea, tendo à frente um cidadão chamado Carlos Amorim, que em algum momento terá que vir a esta Câmara Municipal para dizer como foi colocado à frente da Associação Beneficente Hospitais Sorocabana, porque pôde manipular milhões de reais do fundo público municipal e qual foi a destinação dada a esse hospital. Vejam que o Hospital Sorocabana está fechado desde setembro de 2010. 1 ano e 6 meses depois, a população da Zona Oeste de São Paulo continua desassistida. E agora, na medida em que as eleições se aproximam, o governador do estado, Geraldo Alckmin, e o prefeito Gilberto Kassab fazem um ato na Zona Oeste de São Paulo, não nos convidam a todos os vereadores, só 2 ou 3 vereadores ficaram sabendo deste ato, e neste ato, ele foi obrigado a reconhecer que estava trilhando um caminho errado ao declarar de utilidade pública um hospital que já era público, pertencente à Fazenda Pública do Estado. Então, corretamente, esta Câmara denunciou o equívoco, nós aprovamos aqui um decreto legislativo, sustando em todos os seus termos o decreto do prefeito que declarava de utilidade pública o Hospital Sorocabana e mostramos que o correto seria uma negociação direta entre o Estado e a Prefeitura para que houvesse a municipalização do hospital, como de fato houve contribuição deste Parlamento Municipal. Ocorre que o prefeito anunciou naquele momento, e o secretário Januário Montoni também, que ali nós teremos uma organização social cuidando da reabertura deste Hospital Sorocabana. Sabe-se lá quando. E nós aqui já denunciamos várias vezes que não há um processo seletivo para a escolha de uma organização social em face da possibilidade de outras assumirem a gerência daquele equipamento. De alguma maneira, ele está escolhendo uma organização social para fazer a gerência do Hospital Sorocabana. Mas disse mais, disse que abriria agora, no mês de abril, uma AMA, uma unidade de assistência médica hospitalar, a ser gerida por uma outra organização social que não aquela que vai tomar conta do Hospital Sorocabana. Bom, era de se esperar, então, que ele fizesse a escolha de uma AMA e que esta AMA, contando já com um contrato de gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde, lançando mão dos recursos a ela destinados, pudesse, então, fazer as reformas e adequações dentro do Hospital Sorocabana para implantar, no prazo previsto até abril, desta AMA. Não é o que nós temos observado.
o que tem acontecido são portarias assinadas pelo secretário municipal de saúde e pela superintendência da autarquia municipal para delegar à autarquia vários aditivos a contratos já existentes para implantar a toque de caixa e, olhando para o calendário eleitoral, uma AMA dentro do Hospital Sorocabana. Estão mais preocupados em fazer de conta que a população será assistida na região oeste de São Paulo, cometendo ilícitos, que é recorrer à autarquia municipal a contratos previamente existentes, fazendo aditamento desses contratos, inclusive envolvendo empresas que têm problemas em prestação de contas junto à Prefeitura de São Paulo e tentando, dessa maneira, enrolar a população, criar a ilusão de que isto é uma parte importante do processo de reabertura do Hospital Sorocabana. Não é o que está acontecendo. Então, eu gostaria de citar aqui a portaria assinada pelo secretário Januário Montoni, junto com a superintendente da autarquia municipal, e o fato deles estarem contratando, por meio do contrato 175, o fato deles estarem fazendo aditamentos no contrato 175 de 2010, detentora a empresa Guima Conseco Construção e Serviços, para fazer uma implantação pro forma de uma AMA ao arrepio do que estabelece a lei da autarquia, do fato de nós não termos esta unidade arrolada dentre aquelas que poderiam estar recebendo recursos da administração indireta por parte da autarquia e fazendo isso sem que tenha um ato correspondente, seja da Câmara Municipal, incorporando o Hospital Sorocabana naquele rol, seja através de um ato do próprio prefeito municipal. E esta empresa, Guima, ela foi contratada inicialmente para fazer serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva predial, junto ao Hospital Alípio Correia Neto, Valdomiro de Paula e Tide Setúbal, e além da própria sede da administração hospitalar municipal da autarquia. Então, vejam que criaram um jeitinho brasileiro, tentando atender ao calendário eleitoral, para dar alguma resposta à população que cobra o fato de há 1 ano e 6 meses o Hospital Sorocabana estar fechado, fazendo aditamentos de um contrato previamente existente para, de qualquer maneira, criar uma AMA e dar uma satisfação para a opinião pública. Mais grave ainda, nós observamos que a própria Câmara Municipal, através do gabinete de alguns vereadores, vem sendo instada a participar do processo de escolha dos trabalhadores que estarão exercendo suas funções dentro da AMA. Vejam que é muito diferente do que foi colocado aqui pelo vereador Aguinaldo Timóteo. O vereador Aguinaldo Timóteo disse aqui, dessa tribuna, que foi procurado por pessoas que já são trabalhadoras da Prefeitura de São Paulo, concursadas ou contratadas mediante CLT, para que possam ser deslocadas para prestar serviço futuramente no Hospital Sorocabana, o que é legítimo, o que é lícito. Mas o que eu estou dizendo aqui é uma outra questão. Qual vai ser o envolvimento de vereadores e de gabinete de vereadores na Câmara Municipal de São Paulo no processo de seleção, entre aspas, de pessoas que virão a trabalhar na AMA, Unidade de Assistência Médico-Ambulatorial, a ser instalada precariamente com recursos irregulares da autarquia municipal dentro do Hospital Sorocabana. A Câmara Municipal de São Paulo não pode se calar. Seja em relação ao fato de nós termos um hospital há 1 ano e 6 meses fechado, seja em relação ao fato de que nós temos milhões de recursos públicos e privados que foram destinados a esse hospital que permanece fechado, seja em relação à questão do direito adquirido dos trabalhadores ferroviários da antiga FEPASA. Trabalhadores que doaram parte dos seus salários para a construção do hospital, para a aquisição de equipamentos, para as melhorias necessárias, até mesmo insumos, quando necessários, tiveram a participação de trabalhadores da antiga FEPASA, que respeitosamente estão aqui e vieram em várias outras sessões desta Câmara pedir, defender,
mostrar a necessidade de nós instalarmos uma comissão parlamentar de inquérito. E não há que se argumentar aqui que, como o Tribunal de Contas do município já está investigando, como o Ministério Público Estadual já está investigando, como a Polícia Federal já está investigando, como a Polícia Estadual já está investigando, todos eles que foram provocados pelo nosso mandato parlamentar, quero citar aqui, por exemplo, o ofício número 3024 do Serviço Público Federal da Polícia Federal, comunicando a este vereador que a Polícia Civil recebeu o ofício de número 3023 de 2002 para instaurar inquérito competente no âmbito estadual. Recebi também o ofício da Secretaria de Segurança Pública Civil de São Paulo, que é o ofício 074 de 2002, assinado pela delegada de polícia assistente Patrícia Escórcio Camilo de Souza, informando da abertura do inquérito policial 015 de 2012 na Polícia do Estado de São Paulo para investigar os ilícitos no Hospital Sorocabana. Então, toda vez que a gente propõe uma investigação a cabo da Câmara Municipal de São Paulo, sempre se utiliza o mesmo tipo de argumento. Se o Ministério Público está investigando, se o Tribunal de Contas está investigando, se a polícia está investigando, por que nós devemos investigar? Eu acho que nós temos que colocar a Câmara Municipal na estatura que se espera dela. Esta Câmara tem a obrigação de acompanhar o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo na discussão do tipo de hospital e equipamento que será instalado naquela localidade. Nós precisamos analisar se estão utilizando irregularmente a lei da autarquia municipal para implantar a AMA e precisamos discutir a questão dos direitos da população e dos trabalhadores que ajudaram a construir aquele hospital e que querem que ele funcione dentro do Sistema Único de Saúde. Senhor presidente, eu solicito que cópia desse pronunciamento seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Contas do município, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como ao Ministério Público Estadual. Muito obrigado. Os pedidos de Vossa Excelência estão deferidos e a assessoria técnica, com certeza, dará encaminhamento ao seu pedido. Está encerrado o grande expediente. Passemos, na forma regimental, ao prolongamento do expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Cláudio Fonseca. Senhor presidente, eu requeiro que sejam considerados como lidos os papéis que se encontram sobre a mesa, senhor presidente. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Há votos. Os senhores vereadores favoráveis a que sejam considerados lidos os papéis permaneçam como estão. Pela ordem, nobre vereador Milton Leite. Eu quero ver votação nominal de votação, senhor presidente. É regimental. Vou pedir à assessoria que libere o painel. Os vereadores que concordarem com a solicitação feita pelo nobre vereador Cláudio Fonseca, que sejam considerados lidos os papéis, votarão sim. Os contrários votarão não, em processo de votação. Registro meu voto, sim, senhor. Registrar o voto do Não, eu quero vereador sim Milton Leite, aqui, sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador. Para não atrapalhar a CPI que está no prolongamento, a votação, a eventual votação da CPI, eu vou retirar o pedido de verificação nominal, senhor presidente. É regimental, nobre vereador. Então, considerando a retirada do nobre vereador, a votos os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovada a solicitação de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador. Eu requeiro que seja adiado o restante do prolongamento do expediente, senhor presidente. É regimental o pedido. Pela ordem, nobre vereador Milton Leite. Ao que me consta, a CPI é votada no prolongamento. Não vão votar a CPI hoje? Não vão votar essa CPI?
Tem 47 pedidos, né? Os 54. Sei, tudo bem, mas por inversão de pauta, pedir preferência, podemos tentar votar. Vamos ver quem quer a CPI. Eu mantenho o requerimento, senhor presidente. É regimentar o pedido do vereador Cláudio Fonseca. Não tem óbvio, não, senhor presidente. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador. Solicito que seja adiada a ordem do dia, senhor presidente. É regimentar o pedido de Vossa Excelência. Há votos. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o pedido de Vossa Excelência. Não havendo nada mais a ser tratado, essa presidência encerra a presente sessão, sem antes convocar a próxima sessão ordinária para amanhã, dia 14 de março de 2012, às 15 horas. E mais 3 sessões extraordinárias, logo após a ordinária, com as pautas a serem publicadas na imprensa oficial. Lembro aos senhores vereadores que, dentro de instantes, será feita a chamada para a abertura da primeira sessão extraordinária, convocada para o dia de hoje. Está encerrada a presente sessão.